RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta terça-feira. Abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. Cabo Verde presente na maior feira internacional do turismo em Londres, onde vai pescar olho aos principais operadores do setor. Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde defende o aumento do Fundo de Financiamento Municipal e o reforço da autonomia local. Cabo-verdiano Moisés Rodrigues pode tornar-se no primeiro cabo-verdiano a ser eleito Presidente da Câmara de Brockton nas eleições de hoje. Plataforma PAI Terra Arranca, liderada pelo PAIGC, declara apoio a candidato independente às presidenciais da Guiné-Bissau na ausência da candidatura do seu presidente Simões Pereira. E morre, aos 84 anos, o ex-presidente norte-americano Dick Cheney. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir, a edição e a apresentação do jornalista António Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Começa hoje em Londres a Feira Internacional do Turismo, na qual Cabo Verde está representado pelo Presidente do Instituto de Turismo. Trata-se da maior montra do setor, que tem lugar num país que é o maior mercado emissor de turistas para Cabo Verde. Vantagens que Jair Fernandes vai aproveitar para promover o país como destino turístico de excelência. É onde se concentra o maior número de players, seja instituições públicas, os operadores privados, mas também a mídia, que trabalha no setor, a mídia internacional que trabalha no setor do turismo. Isso para nós acaba por ser uma montra em que podemos sempre aproveitar a mais-valia promocional de Cabo Verde, não só sol, praia, montanha, cultura e experiência, mas também o próprio apuramento dos tubarões azuis para o Mundial, que é uma outra montra e que pode aqui dar uma alavancagem, se assim podemos dizer, ao turismo em Cabo Verde. Com o presidente do Instituto de Turismo viajou uma dezena de operadores que vão buscar parcerias nos vários encontros agendados paralelamente à feira. Temos na agenda cerca de 43 encontros nesses 3 dias, melhor dito, de feira. Temos aqui também a acompanhar cerca de 12, melhor dito, operadores nacionais que já têm contactos previamente assumidos com outros operadores internacionais e aqui no nosso stand, pressupondo aqui, como digo, o maior mercado, sentido de oportunidade e a presença do setor privado como a força motriz das medidas públicas do Estado de Cabo Verde. Jair Fernandes acredita que o aumento da conectividade nacional e internacional vai ajudar o país a capitalizar mais parcerias da Feira Internacional de Londres. Basta dar exemplo entre os vários operadores que temos agendados. Importante salientar as companhias aéreas que começaram com as novas rotas para Cabo Verde e as que também já demonstraram o interesse desde de parcerias de co-marketing a outros tipos de parcerias que constam, como disse, da agenda dos encontros previstos. Cabo Verde é já um cliente habitual da Feira Internacional de Turismo de Londres, que na edição deste ano conta com quase 200 países, e por falar em turistas, está aqui atracado ao Cais da Praia o navio de cruzeiro Mein Schiff 6, um dos maiores do mundo, esteve ontem em São Vicente e hoje está aqui no Porto da Praia. Alunos das escolas secundárias de São Vicente debatem a sustentabilidade como estilo de vida no âmbito do Ocean Week, que está a decorrer na cidade do Mindelo. Trata-se da Blue Talks, conexões sustentáveis e a sustentabilidade como estilo de vida. Atividade que tem como objetivo abordar temas como mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental e também energias renováveis. A Patrícia Martins tem os detalhes. O Liceu Lugero Lima acolheu esta atividade que visa sobretudo dar visibilidade às escolas, concretamente aos núcleos de artes de cada estabelecimento de ensino, escolas que participam com exposição venda de produtos artesanais, explica Alcídia Fortes, diretora de gabinete do reitor da UTA. Todas as escolas secundárias de São Vicente têm qualquer coisa e nós estamos fazendo isso para quê? Chamar as autoridades centrais e as locais para que investamos mais nas artes e no desporto. Todas as escolas têm um stand, nós pedimos que fizessem produtos, artes com base em resíduos sólidos e materiais recicláveis, eles atenderam ao nosso pedido e aqui
estamos nós hoje. A ideia é, durante todo o ano, vamos definir um plano de atividades e vamos passar a fazer isso. Porquê? Porque nós queremos mostrar que nós temos aqui talentos que precisam ser observados para que possam pensar que sim, podem seguir o caminho das artes e ganhar, ter rendimentos com isso. E para isso nós queremos um meia funcional. Eu aqui deixo um apelo ao Ministério das Indústrias Criativas, ao Ministério da Educação, para que o meia volte a funcionar o mais rapidamente possível em São Vicente, para que São Vicente possa voltar a ser aquele São Vicente dinâmico a nível das artes, do desporto. A par da vertente artística, os alunos são convidados a refletirem sobre temas como mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental e energias renováveis nas palestras proferidas por professores da UTA. No âmbito do Ocean Week, considerando que nós temos o curso de Ciências Biológicas e temos um mestrado em Mudanças Climáticas e Ciências Marinhas, teremos aqui 2 docentes da UTA, a doutora Corrina Almeida e o professor Henrique Évora, que vai nos falar sobre as energias renováveis. Nós temos que trabalhar estas questões da tenridade, a questão da proteção ambiental, da sustentabilidade, do amor à natureza. Eu falo de amor porque se nós nos importamos uns com os outros, com pessoas, com os animais, nos importamos com a natureza e quando nós nos importamos, nós protegemos. Por isso é preciso trabalhar essa noção não do amor romântico, mas do amor por mim, do amor por ti, por nós e pensar a coletividade. Nós estamos vendo que Cabo Verde e o mundo inteiro vive perda de valores, nós estamos perdendo a ética e isso é terrível. E então eu penso que nós precisamos voltar a essas questões básicas do nosso propósito de vida. Qual é o legado que queremos deixar? Universidade Técnica do Atlântico reúne alunos das escolas secundárias de São Vicente no evento Blue Talks, Conexões Sustentáveis, a sustentabilidade como estilo de vida, no âmbito da Ocean Week que decorre no Mindelo. E o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Fábio Vieira, defendeu hoje o aumento do Fundo de Financiamento Municipal e o reforço da autonomia local durante a audição sobre a proposta do Orçamento de Estado do próximo ano, promovido pela Comissão Especializada de Finanças e Orçamento. A Edneia Barros acompanhou e tem os pormenores. Fábio Vieira alertou para a falta de previsibilidade que diz dificulta os projetos municipais e defendeu o aumento do Fundo de Financiamento Municipal de 10% para 17%, pedindo mais recursos e menos burocracia. A sustentabilidade financeira dos municípios é para nós um desafio premente e há vários anos, há quase 2 décadas, temos estado a debater a necessidade do aumento da taxa do Fundo de Financiamento Municipal, de 10 para 17. Portanto, há vários anos que nós arquitetamos este aumento, mas que não se tem concretizado. Agora, os aumentos que se registaram nos fundos de financiamentos municipais de alguns municípios têm a ver com, portanto, o aumento das receitas do Estado. E este aumento vai, de certa forma, melhorar o quadro financeiro dos municípios, vai garantir uma certa previsibilidade e a questão da previsibilidade é fundamental porque os municípios teriam recursos para poderem concretizar, portanto, os projetos de desenvolvimento local. O líder da ANMCV destacou ainda a necessidade de reforçar a descentralização, qualificar a gestão local e aprovar instrumentos legais que fortaleçam o poder autárquico. É momento também de haver algum consenso político na aprovação do novo regime financeiro dos municípios. Eu também tenho defendido reformas estruturais a nível das autarquias locais, porque mais dinheiro pode não significar mais desenvolvimento social e económico, porque nós temos que trabalhar para a qualificação das despesas. Aproveito agora para também apelar aos seus deputados para a necessidade de nós aprovarmos o novo Estatuto dos Eleitos Locais, a Lei da Tutela Administrativa, para no sentido de termos um quadro jurídico-legal, transparente, credível e que consubstanciem ganhos efetivos de desenvolvimento. Sobre o PCFR, Fábio Vieira informou que os municípios já remeteram ao governo os dados sobre o impacto financeiro da sua implementação e manifestou confiança de que o plano será concluído em todos os municípios no próximo ano. Fábio Vieira reafirma a disposição para dialogar com o governo e o Parlamento para fortalecer a descentralização e a capacidade financeira dos municípios.
E o Sindicato de Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca, SISCAP, denuncia irregularidades supostamente cometidas pelo CEPAMP da Câmara Municipal da Praia contra trabalhadores, nomeadamente descontos por faltas injustificadas em montante superior ao salário mínimo. Além do baixo, em conferência de imprensa, pede a implementação do PCFR dos trabalhadores do CEPAMP com efeitos retroativos a janeiro de 2024 e o pagamento de férias vencidas e também gozadas. A Joana Lopes esteve na conferência de imprensa e tem os detalhes. O SISCAP e os seus associados profissionais do CEPAMP denunciam aquilo que consideram atropelos da legalidade dos trabalhadores do CEPAMP ao descontar no salário valores desproporcionais ao salário que oferem, assegura o vice-presidente do SISCAP, Francisco Furtado. E descontos nos salários desproporcionais no sentido de prejudicar de forma grave a economia desses trabalhadores e seus familiares. Ora, no mês de setembro de 2025, foi descontado por uma falta injustificada na remuneração base 1.004 escudos e foi descontado também por uma falta injustificada no subsídio do trabalhador no valor de 4.167 escudos. Muito desproporcional, uma vez que, por dia, o trabalhador em si não ofere esse montante. De acordo com o recibo de vencimento, o total de desconto no valor de 5.171 escudos. Diz que o SISCAP vem fazendo várias diligências no sentido de resolver esses problemas, mas sem sucesso. Problemas que também têm que ver com a não implementação do PCFR. Igualmente, pede que a Direção-Geral do Trabalho intervenha no processo. Implementação do PCFR dos trabalhadores do CEPAMP com efeito retroativo a janeiro de 2024, tendo em conta até esse momento o CEPAMP não cumpriu os diretrizes da Lei número 4/2024 que aprovou o PCFR dos trabalhadores. O SISCAP e o seu papel de diálogo tem sido reforçado através das sucessivas intervenções sindicais, através dos envios de notas de correspondências e das conciliação e mediação na Direção-Geral do Trabalho. Todavia, não foi levado em consideração essa ação sindical. Procuramos ouvir a versão da administração do CEPAMP, mas não houve disponibilidade para tal. Portanto, a bola com a administração do CEPAMP. A plataforma digital de acesso gratuito à Academia Social foi lançada oficialmente hoje na Praia. A iniciativa é uma parceria da Organização Social Development Hub e a Central Única das Favelas, com suporte técnico da Universidade Jean Piaget. A Academia Social deverá servir de escola virtual de aprendizagem contínua e colaborativa concebida para responder às necessidades da profissionalização e sustentabilidade das organizações sem fins lucrativos. A Miriam Lopes dos Santos com os detalhes. A Academia Social deverá até o final do ano disponibilizar 9 cursos na sua plataforma online e a perspectiva é de continuidade. Susana Duarte, presidente da Social Development Hub, que também representa a Central Única das Favelas em Cabo Verde, considera que é uma resposta à maior lacuna das organizações sem fins lucrativos, que no caso é a capacitação. Dar resposta a momentos de procura, por exemplo, de financiamento, é preciso ter alguma documentação que previamente muitas vezes é uma lacuna das organizações, seja do ponto de vista de apresentação de contas, de ter contas associadas à própria organização, estatutos atualizados, eleições atualizadas. Isto são alguns dos exemplos assim mais primários. Mas além disso também há todo um contexto que as organizações que operam no terreno têm necessidade de ter, que é a capacidade de gestão de conflitos, capacidade de negociação e também de compreender como é que se pode trabalhar com jovens, por exemplo, através de técnicas de salvaguarda de menores. Também o que é que, por exemplo, está em termos de inovação e que as organizações podem hoje em dia beneficiar, que é, por exemplo, a inteligência artificial. Então, com base nisso, nós construímos algumas formações de acesso a nível virtual que vão agora, a partir de amanhã, ser colocadas na nossa plataforma Social Development Hub, com acesso gratuito e que tem, no máximo, 2 a 4 horas de formação para uma formação inicial. A ação que se pretende com a Academia Social Online converge com o papel das universidades
universidades na ação social e na promoção da reflexão que promove impacto real, a diretora de Relações Institucionais e Formação Avançada da Universidade Jean Piaget, Jennifer Ramos, frisa que a universidade trabalha pela sustentabilidade social. Temos multitarefas nessa ação. Trazemos, por exemplo, um núcleo que engloba as pessoas, neste caso, que são discapacitadas e têm alguma deficiência. Temos também uma clínica que serve tanto ao público em geral, como também utiliza como instrumento os nossos estudantes para servir ao hospital e também ao público em si. Temos também aqui projetos, por exemplo, da Opcare, que é um projeto que traz a representatividade da dor pediátrica e nós, como ensino superior, também darmos à sociedade e formar pessoas para entenderem muito bem dessa ação entre a dor pediátrica. E temos também outras partes, como, por exemplo, juntando aqui com a Academia Social, entre fortalecer os laços e formar pessoas mais críticas para a nossa sociedade. Mais informações da plataforma Academia Social, que irá disponibilizar cursos com especialistas nacionais e internacionais, podem ser encontradas no site socialdevelopmenthub.org. E o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas anuncia investimentos na digitalização de documentos e reforça o compromisso com a preservação da memória nacional. Augusto Veiga presidiu em São Vicente a cerimónia de abertura da formação em digitalização e tratamento de documentos, uma iniciativa do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde em parceria com a Embaixada de Portugal e diversas instituições locais. Abilu Rodrigues assina a reportagem. Segundo o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, são investimentos de mais de 70 mil contos que vão permitir modernizar e proteger o acervo documental do país. Augusto Veiga sublinhou a urgência de capacitar técnicos nas áreas de gestão documental, conservação e restauro, lembrando que o país enfrenta grandes desafios na preservação da sua memória institucional. O objetivo principal é reforçar a consciência sobre a importância da organização e valorização do património arquivístico nacional, promovendo a capacitação técnica dos profissionais que asseguram a gestão dos arquivos, em especial das entidades governamentais. Reafirma-se o compromisso sólido na valorização e recuperação do património arquivístico nacional, em particular dos arquivos afetados pela tempestade em São Vicente. A formação decorre no contexto da resposta à catástrofe de 11 de agosto, quando fortes chuvas afetaram severamente os arquivos do Palácio da Justiça do Mindelo, deixando parte importante da documentação submersa e danificada. Nós estamos a dar uma grande importância à questão da digitalização, tendo sido já aprovado uma máquina moderna para a realização da digitalização de documentos no valor de cerca de 6 mil contos, mas também o nosso data center, um projeto avaliado em cerca de 65 mil contos e vai ajudar a que demos um novo passo a nível da digitalização, a nível do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, mas também que poderá servir a outras instituições, nomeadamente às do Ministério da Justiça e Ministério Público. A cerimónia contou ainda com a presença da representante da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, Raquel Machão, que reforça o compromisso da cooperação portuguesa na salvaguarda da memória e no apoio à recuperação dos arquivos afetados. Houve efetivamente um acervo documental do Palácio da Justiça do Mindelo que ficou severamente afetado. E este acervo não são apenas papéis. Os papéis são memórias, os papéis são informação, os papéis são muitas vezes pessoas que estão de alguma forma refletidas e históricas, efetivamente. Portanto, e é um património que faz parte não apenas da história, mas também da identidade institucional do país. O evento teve também intervenções da vereadora da Câmara Municipal de São Vicente e do Instituto do Arquivo Nacional, que enalteceram a importância de formar profissionais qualificados para garantir um legado documental às gerações futuras. A formação em gestão, tratamento e digitalização dos acervos tem a duração de 12 dias e envolve técnicos de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.
13h mais 19 minutos e meio. Retomamos aqui a questão que opõe o Conselho de Administração da RTC à direção da televisão, a diretora da televisão, e o Conselho Independente da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana vai ouvir o Conselho de Administração da RTC e a diretora da televisão pública no sentido de ter uma posição formada para propor ao acionista Estado face ao conflito entre as duas partes. O presidente do Conselho Independente da RTC admite que todos os cenários estão em cima da mesa, conforme apurou o Isentão dos Reis. Daniel Medina, presidente do Conselho Independente da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, diz que a reunião de hoje visava, sobretudo, analisar a situação da empresa e o clima institucional. O presidente lembra que o Conselho Independente tem o papel de promover a conciliação, mediação, fiscalização e até outras propostas. Os membros do órgão fiscalizador da maior empresa de comunicação social reconhecem que o Conselho Independente deve ser mais ativo, admite Daniel Medina. Ser mais ativos na conciliação dos dados que estão presentes, não só aqueles que têm saído nos últimos dias nos órgãos de comunicação social, como a suspensão e outras, mas no cômputo geral e até de fazer propostas futuras que possam vir ajudar a RTC a cumprir cada vez mais o seu melhor papel na comunicação social. E uma das decisões saídas do encontro de hoje é que o Conselho Independente vai ouvir as duas partes e depois sugerir à unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado as propostas que melhor são cabíveis. Nós decidimos ouvir o Conselho de Administração sobre este caso em apreço e nós vamos ouvir a diretora e vamos ouvir outros intervenientes. Neste caso, ao ouvir os intervenientes, nós estaremos a fazer o nosso papel que é de, circunstancialmente, fazer a mediação com transparência, com rigor e com muita serenidade. O conflito que opõe o Conselho de Administração da RTC e a diretora da televisão pública poderá ser redimido nos tribunais, antevê Daniel Medina. Os casos estes aqui que estão em cima da mesa têm que ser naturalmente dirimidos pelo tribunal, salvo se encontrarem soluções, e nós estamos a tentar encontrar essas soluções que têm que estar a contente de todos. Soluções que, segundo o presidente do Conselho Independente, devem ser encontradas de forma sem pressão para que se encontrem as melhores soluções para a RTC. 13h22, o amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, e o cabo-verdiano-americano Moisés Rodrigues pode se tornar o primeiro cabo-verdiano a ser eleito presidente da Câmara de Brockton nas eleições de hoje nos Estados Unidos da América. Candidato do Partido Democrata Moisés Rodrigues mostra-se confiante na vitória nas eleições desta terça-feira para presidente da Câmara de Brockton, tida como a cidade mais cabo-verdiana fora de Cabo Verde. Moisés Rodrigues, que exerceu 6 mandatos como vereador e já foi também presidente da Câmara interino, apela a uma maior participação dos eleitores cabo-verdianos, pois pode representar o regresso à Câmara de Brockton como presidente eleito. Mas que ali é uma eleição do povo que se elege um cabo-verdiano para retorno à Câmara Municipal e como presidente da Câmara. Então ele tem muito mais significado. O candidato que está em melhor posição nas sondagens diz que conta com o apoio maioritário de altas entidades cabo-verdianas eleitas na cidade, grupo étnicos e também de membros da comunidade branca, e aposta na atração de investidores e na melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade. Como é que está a atrair mais negócios? Como é que está a atrair mais comércios para a nossa cidade? Para poder ter aquela pressão sobre residentes. Uma segunda proposta é o melhoramento da qualidade de vida das pessoas de Brockton, para modo de ter uma cidade atualmente que está uma cidade em cozinha sujo, uma cidade mais ou menos que tem um grande número de pessoas sem abrigo, um nível de criminalidade em cozinha elevado comparado com as outras cidades. Então que ela tudo cria aquele medo de investimento na parte dos comerciantes que também tem para bem investir. Moisés Rodrigues, que na entrevista que concedeu à Rádio de Cabo Verde há já alguns dias, apelou à participação passiva dos cabo-verdianos, dos eleitores cabo-verdianos, pois a taxa de abstenção na anterior eleição para a escolha do candidato nesta outra eleição, a taxa de abstenção foi alta. Mas as eleições de hoje nos Estados Unidos da América marcam que podem ser históricos para os crioulos de Brockton, também representam novos testes para o governo de Donald Trump. A escolha para o novo prefeito de Nova York
York e governadores da Virgínia e New Jersey iniciam testes para votações de meio mandato em 2026. A disputa para a Câmara da cidade de Nova York é sempre acompanhada de perto. A cidade é a capital financeira do país e as decisões dos líderes frequentemente influenciam o discurso político nacional, pelo menos para o Partido Democrata que domina a região. Em foco estará o confronto entre Zoran Mamdani, um jovem e promissor legislador estadual que conquistou a indicação do Partido Democrata, e Andrew Cuomo, ex-governador do estado que concorre como independente, é também democrata, mas esta feita concorre como independente, e o ativista e apresentador de rádio republicano Curtis Sliwa. E o ex-governador Andrew Cuomo rejeitou o apoio público que lhe foi dado pelo presidente Donald Trump, que é republicano, pois acredita que, na verdade, Donald Trump não o apoia, mas sim está a fazer frente contra a candidatura do jovem Zoran Mamdani, que é candidato do Partido Democrata, porque Donald Trump considera-o comunista e que a existência de Nova York pode estar em causa caso ele seja eleito. E o candidato independente às eleições presidenciais do próximo dia 23 de novembro na Guiné-Bissau, Fernando Dias da Costa, passa a contar a partir de hoje com o apoio da plataforma Aliança Inclusiva PAI Terra Arranca e de Domingos Simões Pereira, cuja candidatura foi rejeitada pelo Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Fernando Dias da Costa recebeu o apoio da PAI Terra Arranca e de Domingos Simões Pereira e no seu discurso diz sentir-se já vencedor das próximas eleições presidenciais. Vai defrontar o candidato, o presidente atual, Umaru Sissoco Embalo. O apoio foi formalizado na sede do PAIGC, em Bissau, num ambiente de efervescência política e de ambos os lados. 47 anos, licenciado em Direito, Fernando Dias da Costa diz que vai ganhar as próximas eleições, tendo em conta o peso político da sua base de apoio, uma das alas do Partido da Renovação Social, PRS, e também o capital político de Domingos Simões Pereira. Dias da Costa afirma que, se vencer as eleições, irá trabalhar para a valorização de quadros guineenses e a promoção da unidade nacional. Dia histórico da Guiné-Bissau, onde duas famílias políticas distintas se juntaram em prol do interesse nacional, foram as palavras de Domingos Simões Pereira, que vê o apoio a Fernando Dias como um passo para salvar a democracia no país. E morreu aos 84 anos Dick Cheney, antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América. Cheney, que foi vice-presidente nos dois mandatos de George W. Bush, entre 2001 e 2009, foi também secretário de Defesa durante a presidência de George H.W. Bush, de 89 a 93, e chefe do gabinete da Casa Branca no mandato de Gerald Ford. Dick Cheney foi uma figura central na invasão do Iraque pelos Estados Unidos e forças aliadas em 2003. O ex-governante norte-americano morreu na noite de ontem devido a complicações e também complicações de uma pneumonia e doenças cardíacas e vascular, de acordo com a declaração da família. E temos já 13 horas mais 27 minutos, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago, em termos de movimentação aérea, voos domésticos. Tivemos há instantes uma ligação da TACV entre Sal e Boa Vista. O aparelho já está no aeroporto de Rabil, o mesmo acontecendo com o aparelho que partiu da praia e foi para a Ilha do Maio, também já está no aeroporto aí no Porto Inglês. Já deixou São Vicente o aparelho da TAP que vai para Lisboa. A aterragem está prevista na capital portuguesa às 6 horas mais 3 minutos e as demais aeronaves da TAP que vieram para o arquipélago estão ainda aqui nas ilhas, e as demais aeronaves estão a cruzar o corredor atlântico, a maior parte vindo da Europa indo para a América do Sul, e algumas outras que partem do continente, pelo menos sobrevoaram a parte ocidental do continente e vão em direção à América do Norte. Pela via marítima, neste momento, nenhum ferro está a navegar. O Criolla e o Liberdade estão aqui, ambos os navios aqui no Porto da Praia, onde também está, como fizemos referência, um grande cruzeiro, o Mein Schiff 6, um grande cruzeiro que esteve ontem em São Vicente e desta feita está aqui no Porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por entre outras informações. Para esta terça-feira, 4 de novembro, o sol despontou às 6 horas 30 minutos mais 54 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 4 minutos mais 16 segundos. A lua está na fase gibosa crescente e amanhã estará plena. Vai sair pelo leste às 16 horas e 26 minutos esta tarde. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 18 minutos e a seguinte será às 23 horas mais 36 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 5 horas e 3 minutos
minutos e a seguinte foi às 17, será aliás às 17 horas e 33 minutos. E os dados apontam que hoje poderá ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 21 horas e 50 minutos até as 23 e 50. Para amanhã, quarta-feira, a única baixa mar do dia será às 11 horas e 57 minutos, quer dizer então que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. A primeira pré-bar acontece às 5 horas e 17 minutos e 47 minutos e a seguinte será às 18 horas e 13 minutos. E os dados apontam que amanhã poderá ser um excelente dia para pescar, com 4 bons momentos, a saber, das 5 horas e 47 minutos até as 6 e 47, das 11 horas e 10 minutos até as 13 e 10, das 17 horas e 33 minutos até as 18 e 33 e finalmente Ibira, das 23 horas e 43 minutos até a 1 hora e 43 minutos. E a fechar esta edição do Jornal da Tarde, recordemos os títulos. Dissemos que Cabo Verde está presente na maior feira internacional do turismo, em Londres, onde vai pescar olho aos principais operadores do setor. O presidente da a NMCV defende o aumento do Fundo de Financiamento Municipal e o reforço da autonomia local. Cabo-verdiano Moisés Rodrigues pode tornar-se no primeiro cabo-verdiano a ser eleito presidente da Câmara de Brockton nas eleições de hoje nos Estados Unidos da América. A plataforma PAI Terra Arranca, liderada pelo PAIGC, declara apoio a candidato independente às presidenciais da Guiné-Bissau, na ausência do candidato Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC. E morre aos 84 anos o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Dick Cheney. Foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Os títulos estão de regresso às 14 com José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.